dia, pessoal! Tudo bom? Então, hoje, em homenagem ao Mês das Mulheres, nós vamos falar de Hamlet. A gente falou desse livro quando nós falamos de Hamlet. Tem os vídeos antigos aqui. Em abril, nós vamos retomar a leitura de Hamlet. Mas agora aconteceu uma coisa muito linda. Fizeram um filme e o filme é maravilhoso. A gente viu o filme. A Tati vai contar a saga dela aí para ver o filme, porque na Alemanha não é tão fácil ver filmes, ainda mais sem serem dublados. E depois nós vamos comentar para vocês tudo que a gente amou no filme, porque o filme é adorável. Né, Sim, Tati? é verdade. Eu já estava me sentindo mal de ainda não ter conseguido assistir. E como a Malu bem falou, eu acho que eu já tinha até comentado talvez antes, quando lançou aqui, que acho que faz mais de um mês atrás, aí estava disponível num cinema, não aqui da minha cidade, mas próximo daqui, mas dublado em alemão. E aí eu vi que acho que ontem ou antes de ontem, ele tá passando no cinema local aqui da minha cidade, só que também dublado. Aí eu falei: "Ah não, eu me recuso a assistir um filme sobre Shakespeare, né, o Hamlet, dublado em alemão, eu quero no mínimo, a língua original". E aí eu vi que eu estava esperando, porque eu sabia que eu ia ter que comprar em algum streaming, quando saísse, aí eu vi que tinha na Apple TV, e eu comprei, já tinha pedido antes, e estava esperando não tinha uma data certa, né, aí eu ficava todo dia entrando lá para ver se já tinha saído. Aí acho que eu entrei dia 8 no Dia das Mulheres, e aí eu vi que no dia seguinte ia sair, no dia 9 de março. Então aí eu já assisti, saiu no dia e eu já assisti. Então a gente tá gravando esse vídeo aqui no dia 10 porque eu assisti ontem à noite. E eu fiquei muito feliz de finalmente poder assistir esse filme. Como a Malu falou, a gente leu esse livro logo depois da leitura do Hamlet, que foi, acho que foi a nossa primeira leitura no canal, que faremos uma releitura, né, Malu? Comemorando aí o aniversário do Sim. canal. E acho que deu tudo certo, a gente já ter É. lido, a gente ter programado uma releitura, ter saído o filme, a gente ter assistido, e hoje a gente poder vir falar aqui sobre uma perspectiva interessante, que eu acho que cabe para todas as discussões que nós já fizemos das peças do Shakespeare, que é a visão da mulher, né, tanto nas peças dele, quanto nesse livro e nesse filme, né, nesse livro e no filme especificamente, né, Malu? Sim, quando lançou o filme, quando eu assisti o filme, e no Brasil as coisas sempre são mais rápidas, né, Tati? Uhum, Tô brincando, mas na Alemanha é uma peculiaridade, né? A única coisa que a Tati pega depois da gente são esses filmes americanos. E sim, geralmente eu tenho essa dificuldade de não ter ele no original, né? Sempre ser traduzido para o alemão. Bom, sim. aqui, então, quando a gente viu esse filme, eu falei, eu brinquei, né, até com vocês, acho que foi no Instagram, ou no TikTok, eu disse, saiu o filme que as primas encomendaram, né? Eu disse, esse filme foi encomendado pela gente, nós falamos com o pessoal lá em Hollywood, escolhemos inclusive a diretora, que é fantástica, né? A Sim. atriz, que é irretocável, e conseguimos esse filme, porque a gente amou esse livro. Há 3 anos atrás, né? Parece que foi ontem, inaugurou o canal. A primeira leitura do canal foi Hamlet e David Copperfield. Na época a gente fazia os vídeos juntos. Os dois, era um vídeo para as duas leituras, olha só a loucura. Nós quase não somos ambiciosos, né? Sim, Mas, enfim, deu tudo certo, as coisas foram se encaixando, a gente acabou, a partir daí, separando os livros do Calhamaço e os Shakespeare, e desde então não paramos com Shakespeare. E uma das coisas que a gente achou interessante quando a gente leu é que a vida do Shakespeare, tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. Existem documentos, tem bastante documento, ou seja, ele existiu, né? sim. Porque tem várias teorias, tem a teoria, será que ele foi uma mulher, será que eram várias pessoas? Mas Shakespeare existiu, tem documentação disso. Se sabe que ele nasceu e morreu em Stratford-upon-Avon. Se sabe que ele casou com a Hannah, né? Uhum. E se sabe, várias coisinhas se sabe. Se sabe que ele teve 3 filhos,
se sabe que tinha esse casal de gêmeos, se sabe que um dos gêmeos faleceu, tudo na peste negra. Então, assim, pelas datas, né? Não, Uhum. não tem assim, o diagnóstico, ele foi, acharam o corpo dele, ele fechou, mas tudo leva a crer, né, que morreu na peste negra. E aí, assim foram feitas algumas biografias. E aqui, por incrível que pareça, a Maggie O'Farrell pega e escreve. Na realidade, o capa original é essa que eu tenho, que é uma edição dos Intrínsecos, que é daquelas edições especiais, muito, muito bonita. E aí ela pega, aqui em Hamnet, e faz essa que seria uma fantasia. Mas na nossa cabeça, desde que aconteceu, desde que nós lemos esse livro, a gente sempre dizia: essa é a vida verdadeira de Hamlet, esse é o meu Hamlet. É. E na realidade ela pega, faz outro nome, né? Não é Shakespeare, não é Hannah, e ela é Agnes, né? Ela dá o nome da esposa dele. E é lindíssimo, o livro é perfeito, maravilhoso, é aqueles livros que a gente nunca vai pensar que vai ter um filme à altura, só que não, né? Teve um filme. Eu achei o filme muito à altura do livro, Tati. O que tu achaste? Eu achei. Não me lembrava de tudo do livro, é claro, porque já faz um tempo que a gente leu, mas pelo fato da gente ter, né, concebido isso como uma verdade, ou assim, que a gente gostou de entender isso como uma história, né, o que poderia ter realmente acontecido, então eu achei que foi muito próximo do livro, sim. É só uma coisa, eu acho que no livro ele não faz menção ao nome dele, eu não lembro se não faz em nenhum momento, mas no filme eu sei que faz, acho que na apresentação da peça ou quando, ela vê que, vai ser apresentada a peça Hamlet e ela vai até Londres, eles chegam a falar William Shakespeare no filme, isso eu lembro. Eu lembro que eu assisti Sim, ontem, mas no livro eu não me lembro, como você falou, eu acho que eles não fazem a menção, nem ao nome, assim, porque fica uma coisa como se a gente, a função do livro, e acho que o filme captou isso muito bem, é dar, um foco na esposa, né, nela, como uma pessoa de muita sensibilidade, né, e eu acho bonito isso, porque eu acho que meio que é um espelho, sabe, do que a gente tem como o Shakespeare, porque isso eu falando, né, agora eu não sei se você concorda, de que ele é um cara com muita sensibilidade, né, por ele ter escrito tudo o que ele escreveu, e por ele ter escrito de uma maneira, não convencional com mulheres, sobre mulheres, né, com personagens femininas nas peças, eu acho que ele era uma pessoa com muita sensibilidade, né. E isso casa muito bem com a personagem da esposa dele no filme, no livro, que é uma pessoa, né, sensitiva, que tem aquela conexão com a natureza, que que sabe, enxerga o que vai acontecer na vida dos outros, né, pegando na mão ali das pessoas, então, tem essa parte meio mística, né, dela, meio e isso até meio bruxo, né, porque o sim, meio tema bruxa. o tema bruxaria tá nas peças do Shakespeare, né, em muitas. Então, eu acho que a autora desse livro e a diretora, né, que em conjunto com a autora fizeram lá a adaptação, ficou assim, é uma coisa surreal de bom, assim. E É para quem surreal de gosta, bom. é surreal. Para quem gosta do Shakespeare, é muito fácil a gente, comprar essa ideia, né. Sim, sim. E uma coisa assim, tem essa questão toda a bruxaria, porque o Shakespeare viveu na época da Rainha Elizabeth, mas também na época do rei James, que fazia uma perseguição, né, às bruxas. Então Sim, ali mostra uma porquê da defesa dele, assim, o porquê nos dá uma explicação, né, tudo uma fantasia do porquê que ele de certa forma defende elas e faz uma, como é que diz assim, eu gosto muito de dizer assim que ele faz uma denúncia, né? Porque fica para gente essas histórias que ele traz, que ele mostra, fica para a gente saber como é que um alerta para a gente saber como aquilo era lá na época dele, como os artistas colocavam isso de sim. forma que
o povo fosse entender e aceitar e questionar, né? Mas enfim, eu achei assim que a diferença assim entre o livro e o filme, eu achei o enfoque também nele, Uhum. porque no livro é mais enfoque dela. No Sim. livro, eu não me lembro dessa cena do teatro, sabe? Porque a Uhum. cena do teatro parece que mostra tudo aquilo que ele sentiu, né? Sim. Toda aquela. Porque o que a gente tem? A gente tem aqui duas peças, que é o Hamlet e o Noite de Reis, que ele Uhum. escreveu logo após essa morte do filho, ou enquanto eles passavam por isso. Tudo Sim. suposições, mas tem vários fatores que levam a crer que essas peças ele escreveu nessa época. E essas peças trazem a temática do luto, trazem a morte de um filho, trazem a questão, o Twelfth Nights dos gêmeos, enfim, isso é uma suposição, mas é uma suposição muito perto da verdade. E ali, quando o cara escreve isso, a gente vê que o cara não é um cara que, tipo, a mulher tá lá cuidando do filho e eu não tô aqui, eu não tô nem pensando nisso, né? Uhum. Sim. E ali mostra, assim, eles chegam no teatro, ela vê onde ele morava, né? Sim. Que ele ficava ali só escrevendo, que realmente ele estava ali para aquilo, e aí ela vê em Hamlet aquilo que as pessoas em geral não viram, ela vê todo o sofrimento que ele passou com aquele filho. E aquilo eles mostram em olhares dela, em Sim. olhar dele, assim. Ela é a grande personagem, né? Eu acho que não, apesar de eu acho que ter dado um pouco de enfoque nele, né? Mais Uhum. que dá no livro, não deixa de ser totalmente propício ao mês da mulher, porque ela é a grande personagem. Ela Ela é é. apresentada a um público maior, né? Porque ela tinha sido apresentada para o público do livro, e o livro é um grande sucesso, né? O livro foi um Sim. grande sucesso, mas agora ganha uma dimensão, um filme que provavelmente vai ganhar Oscar, e Eu que é de uma estava beleza, como disse a Tati, é surreal. é, É surreal. eu estava vendo como eu li no Kindle, eu estava com o Kindle aqui, eu estava indo lá para as últimas páginas pelo que eu vi aqui, Malu, é realmente, assim, a cena final do filme é bem fiel à do livro, né, de que ela está lá, ela estende os braços, né, na peça, e ela encontra o seu Hamlet no Hamlet, né, no personagem ali que encenou a peça. E mas eu acho que isso aí fica muito mais forte no filme, fica, né, o livro, claro, ele traz isso aqui, mas, aquela, eh, a força que tem a imagem, né, fica É muito, incrível. muito É. marcado. E se É, falando assim, só um ponto que eu queria colocar, falando das mulheres, né, eu acho que de tudo que a gente já leu e todos os vídeos que a gente já falou das peças e tal, é muito até a gente já comentou sobre isso e a gente tem acho que o principal, crítico da obra, né, e amante da obra do Shakespeare, que é o Harold Bloom, que a gente vive consultando todas as vezes que a gente termina uma peça, eu acho que sempre ele colocou, essa questão do Shakespeare ter o lado homossexual, a gente tem que colocar, porque isso aí é uma coisa é. que, né, é discutida, E que muitas pessoas falam. Conclui depois. não, e também da infelicidade suposta, né, infelicidade do casamento. Por quê? Porque, eles viviam em Londres, a família continua na cidade, mas assim, é tão suposto quanto a suposta felicidade que o filme nos apresenta, no meu ponto de vista, Exato. né. Então eu fico, assim, feliz de que tenha surgido essa autora, tenha surgido esse livro e tenha surgido esse filme, porque eu acho que estava na hora já de não só a gente ter uma visão diferente do Shakespeare, como, as pessoas que ainda não leram as peças. Até quem fala sobre essa questão da biografia do Shakespeare, de que ele várias coisas são incertas. Uma das Uhum, coisas que eles dizem, uma coisa é certa, ele gostava de meninos e meninas, né? uhum, Não sei se é do Harold Bloom essa frase, são três coisas que são certas, e uma seria essa, né? uhum. E não necessariamente isso exclui o fato dele ter um casamento Sim,
como ele teve, e ela mostra, assim, claro, um filme para os nossos tempos, assim, mas é um, ela mostra no filme, no livro, né, que essa fluidez só tem a acrescentar nele, né? Uhum. E outra coisa que a gente estava falando da questão ali do final, é bem isso, como para a gente ver a força do teatro, né? E do cinema também, né? Como Sim, arte. Agora tá uma grande polêmica sobre isso, mas enfim, é uma coisa muito bonita. O cinema bem feito é um troço fora de série. Então, assim, para mim aquilo foi tão marcante que parecia uma coisa que o filme trouxe a mais, sim. porque no livro eu fiquei mais ligada na história dele, me pareceu muito mais o ponto de vista dela que Uhum. dele. Para mim, o livro é dela, até porque trouxe essa ideia de que sim, ele teve um casamento feliz. Não foi um casamento padrão, né? Mas foi Sim, feliz. Ele voltou para a cidade dele, eles viveu com ela até morrer, né? E a questão de deu a sua segunda melhor cama, que todo mundo critica, e que na realidade a segunda melhor cama é a melhor cama da casa, porque a sim. primeira melhor cama é sempre para os hóspedes, então que ele estaria dando a melhor cama para ela. E É. não ao contrário, não seria assim uma vingança dele no testamento, não dar a melhor cama. Pelo contrário, diz que ela viveu muito bem depois da morte dele, até porque, né, eles tinham condições muito boas depois. Sim. Infelizmente, os filhos dele não deixou, né? Ele deixou os filhos, no fim, eu acho que uma filha teve filho, mas no fim, se perder a obra, bom, e de qualquer jeito ia acabar caindo em domínio público, mas acabou não tendo herdeiros, né? Sim, exato. Depois de E algumas gerações. E é, ela fala que é muito bonito, assim, que a Tati estava falando que no final ela descreve essa cena. E ela tem uma trecho que ela diz assim, ó, como se seus pensamentos tivessem sido transmitidos a ele, de mente para mente, atravessando a multidão, que grita alertas para os homens na esplanada do castelo, né, que está sendo encenado. A cabeça do fantasma se vira, o elmo é aberto e os olhos examinam os rostos da plateia, na plateia. Então assim, ó, sim, diz Agnes, estou aqui. E agora? Tipo assim, isso é lindo. Então, quando a sim. gente lê, é lindo. E quando a gente vê, é assim, ó, tu não consegue não chorar no filme, Não, né? é Não que eu não tenha impossível. chorado no livro bastante, mas é impossível não chorar. O filme é muito bonito, né? É, E o filme só poderia ser escrito e dirigido por uma mulher, né? sim. Escrito por uma mulher e dirigido por outra mulher que também fez o roteiro junto, É, né? e eu Adaptou diria assim. além, se você não você, Malu, você que está nos assistindo, não leu ainda o Hamlet, não importa se você vai ler o depois ou antes do filme, tá. Se já leu, releia conosco, porque eu acho que essa imagem, do filme, assim, a gente já lê, eu acho que Hamlet já tem componente suficiente para você ler a vida toda e cada vez que você fizer uma nova leitura, você vai encontrar alguma coisa, nova, entre aspas, que te toca, alguma outra coisa que você percebe, né. E então acho que por isso é um clássico, né. Então você pode ler a vida toda, mas se você ler depois, do filme, ou ao menos depois de ter passado por esse sofrimento dele ali, no filme fica forte por conta da imagem, mas pode ser também só depois do livro. Eu acho que aproxima muito a gente do autor, né, Malu? É como se a gente já faz isso aqui no canal e com uma certa liberdade que a gente já se entende com isso. De falar assim: "Não, a gente conhece o Shakespeare", entendeu? Tipo, é como se a gente já então, quando a gente lê alguma coisa e fala assim: "Ah, isso é porque ele estava sofrendo", ou a gente consegue talvez enxergar algumas coisas que pode ser que, né, que só pra gente faça sentido, e que não foi verdade, ninguém nunca vai saber, mas tem problema não ser verdade, né, se para nós faz algum sentido, eu acho que não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema e isso é a beleza dos livros, né? O livro ele é teu amigo. O Shakespeare acaba sendo um amigo nosso, Sim, né? Então, para todo o autor em potencial também tem que se lembrar que talvez, às vezes, acho que às vezes as pessoas que escrevem assim, e ainda mais assim que geralmente são pessoas que leem muito e pensam, mas o que que eu vou acrescentar? Às vezes tu é o amigo que a pessoa precisa e talvez essa pessoa nem tenha nascido ainda.
sim, essa pessoa que precisa dessa amizade, que precisa desse livro, né? sim, Então, isso é muito bonito. O livro é teu amigo, ele tá lá o tempo inteiro para ti, não vai faltar bateria, ele não vai sim, fugir. Tu pode abrir ele a hora que tu quiser, fechar que tu quiser, ele não vai te cobrar nada. E assim são os grandes autores acabam falando com a gente por meio dos livros, né? sim. E isso é a grande beleza de tudo, né? Teve Isso é uma das grandes, entre outras, gostosuras de ler, né? com certeza. E E o uma coisa nosso Shakespeare é o nosso Shakespeare, né? é É que nem nossa, o Menino Jesus do Fernando Pessoa. Esse é o isso, meu Menino Jesus. E quem me é, dirá que ele é mais ou menos verdadeiro que o outro, né? Então esse sim, é o nosso Shakespeare. Quem nos dirá que ele é mais ou menos verdadeiro que o outro, né? exato. E, Malu, eu não sei se no livro tem isso, eu não consegui lembrar, e eu não achei também porque a minha versão aqui, eu tenho o traduzido, ele declama uma hora, um soneto no filme, e é justamente o soneto 12, e é justamente o soneto que eu mais gosto. Eu acho que eu nunca cheguei a falar isso, mas lembra aquela época que a gente fez a tradução nesse livro aqui, ó? Tem no Sim, canal, nós fizemos, até o meu tá aqui, o dia que eu fiz a tradução. Então tinha aquele exercício de você traduzir primeiro e depois ler a tradução do soneto, né? E quando eu escutei ele falando esse soneto no filme, eu falei: "Não acredito que é esse soneto". O justo aquele que eu mais que gosto. massa, Tia. Que máximo, Tati. Que E máximo. eu lembro que eu estava, né, ó, foi em 24, eu traduzi dia 29/7 de 24. Eu lembro que eu estava treinando para minha primeira maratona, e eu já estava de saco cheio de ficar escutando música, né, os treinos são muito pesados e tem que ficar um tempão correndo, eu já não gostava, já não conseguia ficar escutando música o tempo todo, audiobook também já tinha escutado um monte, já não tinha mais a paciência, e aí eu falei assim: "Eu preciso de alguma coisa para colocar na minha cabeça, para trabalhar, sem que eu tenha, né, algum input aí auditivo de alguma coisa". Aí eu comecei a tentar decorar esse soneto, Malu, Que lindo, Tati. Que mas história eu linda. não consegui, e agora quando eu escutei eu falei: "Nossa, agora eu preciso decorar". Eu só consegui decorar no máximo a primeira estrofe aqui dele, e aí ficou, né, ficou naquele tempo, né. E aí quando eu escutei no filme, eu fiquei super emocionada, porque eu falei assim: "Nossa", né, coisas, que acontecem. Coisa linda, Tati. E você que está treinando maratona, fica a dica, né? Hum, Botar um soneto, uma poesia que você gosta, assim, e ficar. sim, Até pode botar no repeat e deixar, né, Tati? pode. Ainda mais os filmes que tem esse tutum, imagina tu correndo e aquele, Sim, né, ele fica muito bom. papá, tutum, tum, Sim. tutum. É muito bonito. Depois eu vou confirmar, mas, pô, só de estar ele no filme é fantástico. E tu tá convidada a declamar ele para nós no final do Ah, vídeo, né, Tati? não, no final do vídeo eu não prometo, mas quando eu decorar inteiro, eu venho aqui falar, tá bom? Eu prometo isso no canal. Ó, eu vou cobrar isso, viu, Tati? Eu vou cobrar Sim, isso. pode cobrar. Gente, isso aí que a Tati falou, assim, que tanto faz, eu acho que vale também tanto para Hamlet quanto para Hamlet. Como o livro tem uma beleza linda e o Hamlet tem uma beleza também, tanto faz ler antes e ler depois. Isso eu sempre digo, né, que são obras de arte independente, mas até vale tu esperar já para ler antes. Mas eu acho que aqui não. Aproveita para ver que está no cinema, aproveita para ver na tela grande, que é legal. A Tati viu. Pô, pensem na Tati que Não não pude conseguiu, ir. né, Tati? É, E aproveitem essas chances que a gente tem. A vida é muito mágica e a gente não pode perder algumas chances. E às vezes uma coisa simples, pega uma Coca Zero, no meu caso, né? sim, E uma batatinha frita, um Bibs aqui a gente gosta muito do Bibs, e vai pro cinema ver Hamlet. vai. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena, para quem quer ler Hamlet pela primeira vez, a gente indicou 1000 vezes e vamos indicar mais 1000, é o livro do Rodrigo Lacerda. Deixa eu até pegar aqui, que eu acho que quem um filme quer ver Hamlet ou quer que o filho leia, né? Sim, É esse aqui, ó, Hamlet sim, ou Hamleto. Aqui ele também ele vai te contando Hamlet, vai tirando várias coisas da vida do nosso querido Shakespeare.
Sim. Mas, Tati, assim, ó, eu já achava que esse livro, voltando ao início do vídeo, que eu disse que esse filme foi feito para as primas, tá aí mais uma evidência de que foi feito para as primas. Tem o soneto favorito da Tati, Sim. né? Então, assim, ó, É, todas as evidências mostram que esse filme foi feito pra gente, Tati. sim. Aliás, eu acho que quando ela foi lá agradecer o Oscar de melhor filme, ela vai dizer muito obrigada às primas da Bright Strass por nos darem a Isso. dica desse livro, por me dizerem desde o início que esse é o Que é essa. Shakespeare de verdade. Isso. Ah, Sim. olha, que coisa mais bonita. Mas vai É. dizer, nem que a gente imaginasse um filme tão maravilhoso Não, eu ia ser tão não legal. não imaginava não, que fosse tão bom. Me surpreendeu, e aí eu acho a Malu já trouxe, né, algumas dicas, eu acho que a gente faz, Malu, mais um vídeo ainda de preparação para Hamlet, antes, né, da gente no mês que vem ler. Aí a gente conta talvez, Malu, em que edição a gente vai ler, em que tradução a gente vai ler, porque eu vou ler numa outra tradução diferente da tradução que eu li na primeira vez. E eu tenho outros livros ou outras, não partes de livros que eu também quero mostrar para vocês aqui, que eu vou fazer uma leitura extra. Então a gente pode fazer uma preparação para Hamlet antes da gente realmente fazer a leitura, releitura e apresentar um novo vídeo, né, Malu? Eu acho, inclusive, eu estou em dúvida sobre as edições que eu vou ler, porque eu tinha planejado ler numa edição, só que agora eu ganhei outra, depois eu vou explicar para ti, e daí eu quero até umas dicas tuas, Tati. Mas vou Uhum. aproveitar para a gente fazer isso ao vivo, aqui no vídeo, porque daí tu me Isso. tira essas dúvidas e a gente também pode, as minhas dúvidas podem ser também de outras pessoas do grupo, né? Sim, com E certeza. assim, ó, hoje, quando a gente estava pensando o que falar no Dia da Mulher, porque hoje é nosso terceiro ano aqui e a gente está sempre pensando nesse mês e o que, que a gente vai ler nesse mês enfim, né, o que que nós... E agora nós estamos lendo Dom Quixote, estamos lendo uma peça de Shakespeare, então a gente está lendo O Homem, e, e aí a Tati disse, vamos falar sobre esse livro, né? Sim, Porque eu acho que assim, ó, para esse livro, não, esse filme, ó, se eu li eu vi o filme, vamos falar sobre esse filme. Eu acho que nada pode ser mais significativo, assim, do que é que é o feminino hoje, né? sim. E o que é o que a gente gostaria que todos os homens fossem, assim, em termos de sensibilidade, né? Isso. Então, eu acho que a grande lição A gente para mostra ali, ó, não ninguém quer uma pessoa perfeita, mas ela quer uma pessoa que... Claro, é muito difícil tu ser um Shakespeare, tá? Ninguém quer um. sim, A gente tá sempre atrás do príncipe encantado, né? é, Mas é tão bom quando tu vê tem essa parceria com o teu par, seja ele. E a gente está falando aqui de uma coisa, não, a relação de mulher, a relação amorosa, é essa coisa, sabe? Porque nos grandes sofrimentos, e eu acho que uma das questões femininas maiores, essa coisa de tu ser mãe, de ter esse amor tão visceral, tu saber que alguém tá ali contigo, assim, tá entre 500 mil coisas que trouxe esse filme, né? Mas eu acho que aquele negócio, como é que a gente vai elaborar isso, né? A pior coisa que pode existir para uma pessoa, né? Perder um filho, sim, eu acho que não sim. existe coisa pior, né? Você É sabe que tudo muito complexo e bonito, né? é muito. Eu achei que eu tinha certeza que eu ia chorar. Eu não choro lendo livros normalmente, mas eu choro muito assistindo filme. Qualquer filme, eu choro. E eu já sabia, né, porque eu já tinha lido o livro, que eu iria chorar. Você sabe que o que mais me fez chorar, assim, né, claro que a morte do filho dele é uma coisa ali muito marcante, mas eu chorei muito mais no final do filme, Malu. Quando ela tem aquela emoção de estar vendo a apresentação da peça e ela enxerga o filho dela ali, a representação de todo aquele sofrimento, e ela não enxerga só o filho Sim, dela, ela enxerga a dor do marido dela, né, do Shakespeare, ao escrever e trabalhar, né, e dirigir aquela peça e trabalhar na peça, como o pai do Hamlet, da peça, né, o fantasma do pai. Eu achei isso aí de uma sensibilidade tão grande que, para mim, é a parte mais emocionante
é essa realmente do fim, que fez realmente chorar, sabe. Quando eles trocam aquele olhar ali, quando É, eles se veem lá, e aí foca nela, assim, é incrível, assim, não dá eu não parava de chorar. A mulher é muito boa, né. é muito, muito Aquela boa. atriz é sensacional, porque ela passa num troço de claro, tem todo um clima, né, tem todo um clima antes e pós, e a música e o enfim, tudo que circunda, mas chega uma hora parece que congela no olhar dela, assim, e quem não chorar naquela hora, né, tipo assim, tem que ser Sim, muito forte para não chorar naquela hora. tem. Esse então, o livro, apesar de a gente veio aqui falar do Shakespeare, né, e da mulher dele, é claro. Esse filme né, dirigido por uma mulher, o livro foi ideia de uma mulher, foi escrito por uma mulher. Estamos aqui lembrando vocês que a maioria das peças existem personagens femininas muito fortes e o o próprio Shakespeare tem opiniões através das peças que fazem a gente pensar que ele era um cara sensível que levava em consideração as mulheres. Então, ou seja, se você é mulher, leia Mulheres, se você é mulher, leia Shakespeare também. E acompanhe o canal das primas, é claro. Claro. Muito obrigada, viu. Bah, Obrigada, que Malu. vídeo gostoso de fazer. Muito bom. Tá, e Tati, Realmente. assim, ó, soneto número 12. Cobraremos. Fica aí, podem me cobrar, assim que eu decorar eu venho aqui falar, Então tá. tá bom? Um abração, olha, que vocês têm um Abraço, mês maravilhoso e tudo de bom que todas nós merecemos. beijão, tchau.